Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e nós estamos aqui para mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente tem um encontro marcado para repercutir os temas e os artigos que mais impactaram, que mais bombaram nas nossas redes sociais, no nosso site oficial. E essa semana a gente começa o Flash com uma estreia. Nós temos a honra de receber no nosso quadro de colunistas, finalmente pela primeira vez, nosso amigo Ricardo Sondermann. Ele que é empresário, foi presidente do Instituto Liberdade e tem uma atuação muito importante no movimento liberal gaúcho. E vem para o IL depois de ter lançado o seu livro Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, um dos mais recentes lançamentos da LVM Editora. Eu tive a honra de prefaciar. E o tema do artigo com que ele faz a sua estreia não poderia ser outro que não Churchill. É o mote do texto que ele intitula Valente Defensor da Liberdade, entre Churchill e Bolsonaro. O que pode ter a ver Churchill com Bolsonaro? O artigo começa dizendo que o grande líder, a grande figura que as circunstâncias políticas colocam em posição de travar um grande combate, precisa saber resistir à sedução dos aplausos fáceis, dos demagogos, dos afagos, dos puxa-sacos, né, que compõem muitas vezes a base social de apoio de um político, de um presidente ou de um primeiro-ministro. E essa situação se dá tanto com relação a Churchill quanto com relação a Bolsonaro. No caso específico de Churchill, o Sondermann evoca o ambiente de terra arrasada da Inglaterra quando Churchill assume a posição de primeiro-ministro, um ambiente de desemprego, de desesperança, de escassez de alimento, uma guerra mundial em que ele tem que liderar o seu povo, inspirar o seu povo para o confronto contra as forças totalitárias. E nisso tudo, Churchill teve que demonstrar firmeza, demonstrar sangue frio, demonstrar disposição, firmeza nos seus valores e princípios, também humildade em reconhecer as suas fraquezas e os seus defeitos. Todas essas características serão necessárias em alguma medida para um líder no Brasil que tenha que enfrentar essa máquina política corporativista, essa oligarquia criminosa que domina o país, seja essa oligarquia criminosa mais tradicional, mais rasteira, fisiológica, que nós estamos acostumados a vivenciar, com que nós estamos acostumados a lidar na nossa história, seja esse grupo mais ideológico, mais ligado às propostas totalitárias da extrema-esquerda que também nos governou na última década. Para conseguir atingir esse objetivo, Bolsonaro tem de ser mais do que um fenômeno político que chegou ao poder a partir de uma decisão da população, da classe média, uma decisão inédita, em que de fato se rompeu com uma elite política e intelectual que vive dentro de uma bolha politicamente correta, um fenômeno similar ao que se processa em outras partes do mundo, mas ele tem que ir além disso. Ele tem que saber negociar, saber dialogar com a sua base política sem jogar fora os bons princípios e precisa saber equilibrar essa base social de apoio. A gente sabe que é uma base plural. Os primeiros dias do governo já permitiram observar ali as diferenças internas. A gente tem uma ala mais econômica ligada ao pensamento liberal, que o nosso instituto defende. A gente tem uma ala militar, mais ou menos liberal. A gente tem também setores mais exclusivistas, setores mais sensíveis às bandeiras corporativistas. Então Bolsonaro vai ter que saber conversar e vai ter que saber se impor também a esses setores. E entender que o bom governo precisa ser criticado, precisa aceitar críticas. Isso é algo que ele e os seus apoiadores precisam ter em mente durante o mandato. E essa consciência da importância das críticas para limitar um governo é algo que tem tudo a ver com o nosso segundo artigo de hoje, do nosso estimado colunista João Luiz Mauad, o papel de Lord Acton como herói da liberdade. Na semana passada, o nosso Mauad trouxe uma lista de frases de Cícero, uma personalidade da antiguidade que já introduzia essas ideias de liberdade. Dessa vez ele voa um pouquinho mais perto, para o século XIX. Lord Acton foi um historiador inglês que viveu entre 1834 e 1902 e que tinha muito forte essa consciência de que o poder tem que ser contido, de que o poder tem que ser limitado, fiscalizado, quaisquer que sejam as suas cores ideológicas, seja um governante de direita, seja um governante de esquerda. E ele é autor da famosa frase, todos nós devemos já ter ouvido alguma vez na vida: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente.
Então, o Mauad traz para a nossa lista de textos as reflexões de Acton como inspiração nessa necessidade de se limitar, de se fiscalizar, de se conter o governo, qualquer que seja a ideologia. Mas, é verdade, algumas ideologias e alguns movimentos políticos, por natureza, são exclusivistas, são fechados e tendem a defender a radicalização política, o fechamento político. O socialismo não poderia deixar de ser um deles. O socialismo que é marcante na substância ideológica do partido que nos governou na última década. E é sobre isso que o nosso Vicente Rondon, o nosso terceiro artigo de hoje, trata no texto Extrema Esquerda e o Caos, em que ele mostra que a inviabilidade econômica do socialismo, o fato de que economicamente as teses socialistas elas não se sustentam, força os líderes socialistas, uma vez que tomam o poder no Estado, a conduzir à radicalização, conduzir ao fechamento e ao autoritarismo. No Brasil, esse desastre autoritário, embora nós tenhamos vivenciado desastre econômico, esse desastre autoritário que acometeu, por exemplo, a Venezuela, nossa vizinha, dentro do esquema bolivariano latino-americano, que hoje finalmente perde a sua força, esse desastre foi evitado por alguns fatores. O Rondon lista alguns desses fatores, ele cita a Lava Jato, o impeachment, a própria soberba dos petistas em achar que estava tudo dominado, então medidas mais radicais podiam ser mais adiadas, e também a oposição do Congresso a certas iniciativas como a da regulação da mídia. Nós poderíamos acrescentar aqui o fato de que eles foram incapazes de cooptar plenamente as Forças Armadas. No entanto, é preciso estar sempre atento, e esse é o alerta do Rondon, à intenção das esquerdas de produzir o caos, provocar o caos no seio da sociedade, para provocar, fustigar as direitas, no caso a direita que hoje está no governo, a direita, os liberais, a tomar medidas desesperadas ou medidas impopulares, o que favorece a sua narrativa de sempre, de que eles são perseguidos, de que eles são oprimidos, de que eles são as vítimas das forças do mal. Permanece isso como parte da sua personalidade, ainda mais agora em que no desespero eles estão alijados do poder central, alijados do poder executivo. É sobre isso que trata o quarto artigo, de minha autoria, Um País que Já é Melhor. Melhor por quê? Porque essa gente está fora, porque essa gente não está mais na condução direta da máquina, do poder executivo. É verdade que ainda resta muito trabalho a ser feito, é verdade que há uma série de desafios internos, como nós dissemos, comentando o primeiro artigo, que o governo terá que desempenhar com a sua própria base, mas o país já é melhor pelo simples fato de que não se alinha a esse bloco socialista, a esse projeto latino-americano e bolivariano que estava em vigência na última década. E eu cito 2 episódios que mostram que a nossa atitude perante o resto do mundo já é a atitude de um país que preza a sua dignidade internacional, e que isso já é um enorme avanço. O caso da Venezuela, do Brasil estar fazendo tudo o que pode para confrontar o regime do Nicolás Maduro, que nós financiamos, que nós apoiamos, que nós suportamos ao longo de todo esse período, desde Hugo Chávez, e também a extradição do Cesare Battisti, que é um terrorista de extrema esquerda italiano, que, ofendendo a Itália durante todos esses anos, o Lula protegeu, abrigando sob a égide do Estado brasileiro. Mas as esquerdas permanecem aí, permanecem apoiando essa gente, e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, esteve na Venezuela na posse ilegítima do Nicolás Maduro. É sobre isso que trata o artigo do Luan Esperandio, O Arbitrário Apreço do PT à Democracia. Ele mostra que esse discurso anti-imperialista das esquerdas, de que elas são as justiceiras contra as potências americanas e as multinacionais, a dominação estrangeira, uma balela, porque a gente sabe que as esquerdas no Brasil, por exemplo, na época em que existia ainda a União Soviética, apoiavam a União Soviética, a dominação soviética, a infiltração da ideologia soviética no Brasil, o que também é uma forma de dominação estrangeira, seria uma forma de dominação estrangeira. Elas precisam, por conta desse discurso anti-imperialista, se ancorar no apoio, na aliança internacional com forças autoritárias como a ditadura venezuelana. E a ida da Gleisi à Venezuela para prestigiar essa posse que todas as forças democráticas deploram atualmente
é uma demonstração disso. O PT é naturalmente avesso à democracia. Justamente por isso que nós não podemos pensar em alianças pragmáticas com os petistas, seja qual for o objetivo, porque pragmatismo só se justifica quando você tem um objetivo maior a atingir. E o nosso maior objetivo tem de ser desratizar a sociedade, o Estado brasileiro, da influência poderosa dos miasmas deixados por essa gente, por esse partido. É sobre isso que trata o meu artigo, o segundo, o penúltimo de hoje. Apoiar um petista não é pragmatismo, é inaceitável. O mote é uma decisão do líder do governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, líder na Alerj, o Márcio Pacheco, do PSC, e decidiu apoiar para a presidência, para manter o seu mandato como presidente na Alerj, um petista, o André Ceciliano, que é o atual ocupante do posto. Isso eu comparo com a atitude do candidato do Partido Novo ao governo do Rio, Marcelo Trindade, quando ele quis colocar como assessora no planejamento do seu governo a Eduarda Larroque, que como economista assessorou o plano do Marcelo Freixo do PSOL em 2016. Uma contradição absurda, da mesma forma que é uma contradição absurda o Marcelo Trindade dizer que não tinha nada demais ele doar 15 mil reais para a campanha do Molon pelo PT em 2014. Essa ideia de que nós não temos que agir na política com base em princípios, com base em valores e que se justifica inclusive ceder aos nossos maiores inimigos, essa ideia eu considero inadmissível, eu considero nociva aos nossos propósitos, porque negociar é preciso, mas não ceder, apoiar o projeto de poder dos petistas. Para destruir esse projeto, para demoli-lo de uma vez por todas e colocar o país nos eixos, é preciso diminuir a máquina do Estado. E esse é o recado do nosso último artigo de hoje, do Roberto Rachevsky. Paulo Guedes precisa tirar o governo pesado das costas dos brasileiros. O governo ajuda mais e ajuda mais na intenção de reduzir o poder das extremas esquerdas e de todos aqueles que apostam no Estado Leviatã, se ele, o governo, não atrapalhar. Então o Paulo Guedes, o grande nome da equipe econômica do governo Bolsonaro, precisa ter força na base de apoio, na base social de sustentação do governo, precisa ter força esse discurso liberal para tirar, como diz o Rachevsky, o peso do elefante de cima do cidadão, do indivíduo brasileiro que quer a sua prosperidade, que quer investir, que quer tocar o seu próprio negócio. Porque os homens não foram feitos para carregar elefantes. Esse foi o nosso recado de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.